Um bom dia a todas e todos. Eu sou o Luiz Fernando de França. Eu sou um homem negro, me autodeclaro preto, tenho cabelos crespos, preto, crespo. Nesta situação aqui, eu estou com uma camisa rosa, com listas brancas, pequenas listas brancas, e eu estou também usando óculos. Eu agradeço a todas da, todos e todas da equipe da Proem pelo convite. Fico muito feliz por poder estabelecer aqui uma conversa, e é nesse sentido que eu gostaria de conduzir este meu momento aqui, tá? Agradeço em especial a Jéssica pelo contato e pelo convite de compartilhar um pouco daquilo que a gente tem discutido, pensado, experienciado dentro da universidade. Eu vou compartilhar aqui, eu espero que dê certo, alguns slides, coisas bem básicas, mas é só para me organizar dentro do tempo estabelecido. Talvez nem use todo o tempo, mas a gente sabe como é que é esse negócio de professor, né? Fala que vai falar pouco e fica falando o tempo todo. Deixa eu tentar compartilhar aqui, só um momento. Está aparecendo aí o meu slide? Perfeito, professor. Parecendo, sim, senhor. Noções básicas sobre racismo e seus derivados. Certo. Então, assim, só destacar, eu sou professor do Estudo de Ciência da Educação, né, e tenho desenvolvido ao longo do tempo um trabalho nesta área. Eu entrei na UFOPA como professor de literaturas africanas e língua portuguesa, né? Então, entrei na UFOPA em 2010, no primeiro concurso, né? E a minha área é justamente essa, literaturas africanas de língua portuguesa, né? Nós sabemos que existem 5 países, né, africanos que falam o português, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Então, é também eu não vou me aprofundar e nem desenvolver, mas a minha entrada na UFOP tem muita relação com o tema que eu estou apresentando aqui para vocês, para discutir racismo, relações raciais e, sobretudo, para discutir educação antirracista, né? A minha entrada na UFOPA é fruto também de uma luta antirracista, de uma tentativa de mudar, né, e de combater o racismo dentro e fora da universidade, né? O fato de eu ter entrado como professor de literaturas africanas, né? Quem aqui estudou as literaturas africanas? Quem aqui teve a oportunidade na escola de estudar literaturas africanas de língua portuguesa, né? Às vezes, não sei se é o caso aqui, mas em muitas situações que eu tenho falado, quando eu pergunto quais são os países de língua portuguesa, os países africanos de língua portuguesa, há uma dificuldade enorme até de citar esses países, né? As pessoas não sabem quais são os países africanos que falam a mesma língua nossa, né? Então, e aí quando eu falo também sobre os autores, quais são os autores africanos de língua portuguesa? Quais são os autores de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique? Os autores e as autoras, né? Então há uma dificuldade em torno disso. A minha entrada na UFOPA é parte também desse processo de ruptura com esse silenciamento também. Queria destacar isso porque tem a ver muito com aquilo que eu me propus aqui a comentar, né? O tema da minha fala é noções básicas sobre racismo e seus derivados. Eu vou
eu gostaria aqui de apresentar algumas questões gerais relacionadas ao racismo e aquilo que está atrelado a essa lógica toda. E o meu interesse, né, nesta conversa e a minha perspectiva é tratar do racismo e dessas questões menos numa perspectiva mais teórica e tal, mas muito a partir daquilo que eu tenho desenvolvido junto com a minha equipe dentro da universidade, a partir dos projetos de pesquisa e, sobretudo, a partir dos projetos de extensão. A perspectiva aqui é sair um pouco, ainda que isso seja importante, né, sair um pouco desse campo mais teórico e ir um pouco para as nossas práticas de pesquisa, de reflexão, de intervenção e de extensão. Então, eu quero tentar cruzar essas noções sobre racismo e seus derivados com aquilo que a gente tem feito de maneira muito concreta, do ponto de vista mais dentro daquilo que a universidade precisa fazer, que é pesquisar, que é estender, né, que é levar isso para a comunidade, intervir nas situações e no problema, e aí nesse caso aqui, no problema racial. Tá? Então, eu gostaria de tratar um pouco do assunto nessa perspectiva, considerando a trajetória minha e da equipe que eu coordeno dentro da universidade. Tá? Então, por isso que eu vou discutir o assunto pautado na trajetória. Qual é o objetivo da fala? Discutir o conceito de racismo. O slide está passando? Objetivo da fala, passou. Ah, sim, então está passando. Obrigado, Ali. Discutir o conceito de racismo, preconceito, discriminação e estereótipos a partir da experiência de pesquisa sobre relações raciais na infância do projeto Keiku, Afrolic e o FOPA. Então, é um pouco nessa perspectiva, tá? Eu quero falar desses conceitos com base numa experiência muito concreta de pesquisa que tenho desenvolvido dentro da UFOPA, numa tentativa de costurar reflexões mais teóricas com a nossa prática dentro do projeto Quiricu. Na UFOPA, eu coordeno o chamado Projeto Quiricu, que é um projeto de educação antirracista, que é parte das ações do Afrolic. O que é o Afrolic? O Afrolic é um grupo de pesquisa em literatura, história e cultura africana, afro-brasileira, afro-amazônica e quilombola, que eu coordeno já há mais de 13 anos aqui dentro da instituição. Então, gostaria que isso ficasse dito, né, porque eu vou justamente realizar aqui esta costura. Colegas, eu gostaria também de fazer uma conversa também pensando quem nós somos, né? Nós somos pais, tios, irmãos, avós. Então, trazer uma reflexão também do ponto de vista, pensando nesse lugar, né? Quem nós somos, né? Nós temos família, nós temos crianças, nós estamos crianças em nossas famílias, nós estamos nesse constante interação com a infância. Então, também me parece importante, até para nós também, enquanto docentes, coordenadores, técnicos, fazermos esse diálogo mais próximo com as nossas subjetividades. O trabalho que a gente tem feito, né, precisa também abrir para essa perspectiva, né, de que o combate ao racismo também precisa começar nas nossas relações interpessoais. Então, trazer o tema da infância também nos toca, né? Porque o racismo ele tem começado lá, com as crianças de 2, 3, 4, 5 anos.
né? E aí o que tem acontecido dentro da UFOPA, com professores sendo demitidos, respondendo PAD, com um conjunto de violências aí, é resultado dessa trajetória que está começando na infância, né? As nossas pesquisas têm mostrado que crianças de 3, 4 anos, 5 anos, estão chegando nas creches já materializando discursos racistas, né? O que tem acontecido na UFOPA, em situação de discriminação contra quilombolas, negros, indígenas e outros segmentos, é, no meu ponto de vista, o resultado de toda essa trajetória estruturante, sistemática, né? E que conduz para que a gente chegue dentro da universidade e a gente tem que demitir professores aqui por conta de práticas racistas. Então, refletir sobre o racismo na infância, a partir das situações, a partir dessa realidade concreta, me parece importante para a universidade intervir. É preciso falar disso, né? Compreender isso desde os primeiros anos na escola. Muitas vezes se constrói uma imagem romântica em torno da infância, ou mesmo em torno da educação infantil, como se fosse um pequeno paraíso racial, né? Eu me lembro quando eu comecei a pesquisa sobre relações raciais nas creches aqui em Santarém, alguém falou assim: mas professor, será que nós temos que falar disso, né? Será que lá na educação infantil existe esse problema? Então, é porque ainda se pensa essa faixa etária, né, esse momento da formação do indivíduo como um espaço romântico de democracia racial. Enfim, colegas, a perspectiva é essa: discutir conceitos e noções a partir dessa pesquisa sobre infância. Tá? Aqui, só para contextualizar, a gente inicia o projeto Cricú em 2022, oficialmente, mas nós já fazíamos um trabalho nas creches desde 2018, 2017, com formações, com atividades de extensão, com palestras, entre as professoras da educação infantil, mas em 2022, a UFOPA, né, o Afrolic, é convidado para participar de uma pesquisa nacional sobre primeira infância, pelo Instituto Ama Psique e Negritude, lá de São Paulo. Né? Eles descobrem que nós aqui da UFOPA estávamos realizando um trabalho de formação em educação antirracista em unidades de educação infantil, nas creches, e nos convidam para fazer parte de uma rede nacional de pesquisa sobre relações raciais na primeira infância. E aí eu aceito participar e a gente constitui o projeto Quiricu, né? É um projeto de educação para as relações raciais e literatura infantil antirracista nos CMEs de Santarém. Esse é o nome inicial. Hoje a gente já mudou um pouco esse lema aí, a gente tem falado muito sobre educação antirracista e implementação de afrotecas nas escolas, nos CMEs, mas isso é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, sobre as afrotecas, que de alguma forma é resultado dessa primeira versão aqui do projeto Quiricu, tá? E aí a gente inicia esse projeto junto com outras universidades do país, né? Participaram deste projeto nacional, além da UFOPA, a Federal do Maranhão, pesquisando infâncias quilombolas, a Unilab, com um trabalho sobre brinquedotecas e espaços de brincar para crianças negras, a Unicamp, com um trabalho sobre crianças migrantes no Brasil, sobretudo com os haitianos, a UFSCar, com um trabalho de revisão biográfica sobre estudos, quais são os estudos que existem sobre racismo na infância, e o próprio AMA Psique,
com uma pesquisa sobre saúde mental da criança e da família negra. Então, só destacar que o Projeto Quericu é parte de uma rede aí de ações e de pesquisa que nós participamos em 2022. Tá? O projeto recebeu um financiamento e foi a partir daí que nós intensificamos a pesquisa. Destacar também que o nome, né, do projeto, né, Quericu, né, ele vem da personagem, né, do filme Quiricu e a Feiticeira. Vocês estão vendo aí do lado direito uma criança negra, que é o Quiricu, né? É uma criança africana, né, que está no filme Quiricu e a Feiticeira, do Michel Ancellot, que é um filme da década de 90, e que conta a história de uma criança negra que nasce numa comunidade violentada pela feiticeira Carabá, e por meio de muita inteligência, de muita esperteza e, sobretudo, de muito questionamento, ele enfrenta o problema das violências ali, né? Ele vai enfrentando a feiticeira. Ao final, ele salva a comunidade em que ele vive e salva, inclusive, a própria Carabá, né? Então, o nome do projeto, Quiricu, faz uma menção aí a essa personagem. Eu até recomendo, tá? Que vocês assistam, que vocês recomendem também para as crianças, para os seus familiares, o filme, que é um dos poucos, né, desenhos animados que a gente tem com esse protagonismo negro, com essa possibilidade de refletir e de mostrar um pouco da cultura africana para as crianças. Então fica também a recomendação. Do lado do Quiricu tem a personagem Bukala, né? Que é uma personagem de um livro do Davi Nunes, que é um escritor negro brasileiro, do livro chamado Bukala, a Pequena Princesa do Quilombo do Cabula, que é um quilombo ali da região Nordeste. A Bukala é a protagonista deste livro infantil brasileiro e ela protege a sua comunidade quilombola de várias ameaças. Ela é uma defensora do território quilombola, né? Então, é uma pequena princesa que vai, a partir da sua ancestralidade, né, da, da sua coragem, da sua esperteza, também fazer essa resistência dentro do território. Então, tanto Bukala quanto Quiricu são personagens que reforçam esse protagonismo negro e essa resistência diante das várias violências que o continente africano sofre e sofreu, e que os territórios quilombolas no Brasil sofreram e sofrem. Então, por isso que a gente colocou a Bukala, né? E a personagem Quiricu na logo aí do projeto. Tá? Então, só para explicar também por que tem essas duas personagens na logo. Tá? O projeto, ele se justifica lá no início, né, em 2022, por causa de algumas falas que a gente vai escutando nas nossas formações. Eu trago aqui algumas delas, né? Isso são relatos e falas que a gente foi registrando nas conversas com as professoras da educação infantil. E algumas de séries iniciais, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Não posso sentar perto dela porque ela é suja. É uma fala sobre uma criança negra. Não posso sentar perto dela porque ela é suja, né? Samba não é de Deus. Aqui teríamos várias reflexões, né, dessas falas de crianças, né, dessas falas que vêm de infâncias, né, e são circuladas, né, carregadas por esse racismo, né, por essa estrutura racial brasileira,
Eu não posso sentar perto dela porque ela é suja. Aqui você tem uma categoria importante das relações raciais, né, que é o estereótipo, dentre várias outras coisas, mas o estereótipo da sujeira do negro, né, essa relação entre o corpo negro, essa associação entre o corpo negro e a sujeira. E aqui eu já faço uma menção ao tema da minha fala, né, porque noções básicas sobre racismo e seus derivados. Essa associação entre o corpo negro e a sujeira é um estereótipo, que é um derivado e uma categoria importante das relações raciais. Samba não é de Deus, né? Quer dizer, aqui você tem um discurso de hierarquização, né? Atravessado por uma discursividade religiosa. Uma criança de 4 anos, a professora estava propondo uma atividade de dança do samba, né? Que é uma manifestação negra. E aí a criança disse: não, eu não vou dançar. Por que você não vai dançar? Porque a minha mãe disse que o samba não é de Deus. Então, tem danças que são de Deus, tem danças que eu posso participar, e tem danças que eu não posso, não são de Deus. São do demônio, do diabo, ou algo nessa perspectiva. Então, essa criança, ela está hierarquizando manifestações culturais, associando algumas às coisas boas e outras a coisas negativas, pejorativas. Então, aqui você tem uma hierarquização que está na base das ideias raciais, né? Quer dizer, quando você começa a encaixar elementos, situações a hierarquias, você está manifestando o racismo. E aí eu retomo aqui novamente o tema da minha fala, né? Noções básicas sobre racismo e seus derivados. O racismo é isso, né? É essa hierarquização de povos, culturas, costumes, né? A partir de ideia de que existe elementos superiores e elementos inferiores. Nesta fala, uma criança de 4 anos está justamente materializando já esta hierarquia, né? De forma consciente ou inconsciente, atravessada por discursos de adultos, do discurso da mãe ou da família, mas ela está já fazendo essa hierarquização. Tá? Então, assim, eu estou trazendo os exemplos de falas que justificaram o projeto lá no início, e estou relacionando isso de maneira muito concreta com o tema da minha fala. Tá? Acho que vocês já compreenderam a perspectiva aqui. Tá? Outras falas. Não quero brincar com ela porque elas vão rir de mim. É a fala de uma criança negra que está se recusando a brincar com outras crianças, porque essas outras crianças ficam fazendo algum tipo de chacota e rindo dela. Então, ela já está manifestando um comportamento de isolamento. Tá? Ela já não quer interagir com o receio da risada, da chacota. Não quero brincar com ela, porque elas vão rir de mim. Né? Isso é uma fala de uma menina negra. Eu recebi este semestre passado um relato de uma professora das séries iniciais de uma escola aqui de Santarém, contando sobre uma criança de 7 anos que está se recusando a ir à escola porque os colegas estão fazendo chacotas e piadinhas contra o corpo dela, relacionando ela ao macaco. A menina não quer ir mais para a escola e ela está apresentando também comportamentos mais agressivos e mais violentos assim contra o próprio corpo, né? Ela está iniciando tentativa de automutilação, pegando o gilete, riscando o braço, a pele, numa tentativa de
de retirar, né, de ir apagando a sua negritude. Então, a mãe está relatando isso para a professora, e a professora fez um contato comigo, pedindo uma ajuda com essa situação. Então, ela não quer mais ir para a escola, né? Ela já está se isolando desse espaço, porque é um espaço de violência. Tá? Outras duas falas. Não gosto de preto, tenho medo de preto. Tá? Não gosto de negro, mas eu não falo. Essa é uma fala de uma criança do primeiro ano do ensino fundamental. Não gosto de preto, tenho medo de preto. Aqui é importante porque vai novamente a uma categoria que é importante de se refletir, que é essa associação do preto ao negativo. Aqui é a ideia do perigoso, né? E isso vai para o criminoso também, né? Não gosto de preto, tenho medo de preto. Então, você tem uma associação do elemento preto com o negativo. Por isso, muitas vezes, a criança também não quer. Eu tenho relatos de professoras da educação infantil que dizem que algumas crianças recusam usar o lápis preto, né, nas pinturas e nos desenhos, né? Tem relato de uma professora que trabalha com crianças de 4 anos que um aluno, numa atividade de pintura, isso de uma escola particular aqui de Santarém, ela estava fazendo uma atividade de pintura, e aí uma aluno da sala disse, olha, eu vou pintar de preto. Aí uma outra aluna, a professora estava sentada na mesa e eu vi, uma outra aluna, quando o menino disse assim, eu vou pintar de preto, a aluna de 4 anos, gente, disse assim, cuidado, preto é ladrão. 4 anos a turma dessa professora. Eu vou pintar de preto. Aí uma outra disse, cuidado, preto é ladrão. Então, essa criança de 4 anos, ela já está estabelecendo essa relação entre o elemento preto, nesse caso, a cor, né, a maldade, e isso, de alguma forma, atualiza esta fala aqui que a gente recolheu lá em 2021, 2020. Não gosto de preto, tenho medo de preto. Né? Quando a criança faz essa associação de que todo preto é ladrão, ela está materializando e atualizando esta fala que é muito recorrente, né, dentro da estrutura racista do nosso país. Né? A relação entre o homem negro e a criminalidade. Eu mesmo aqui em Santarém já fui alvo de abordagem policial, me associando à condição de sequestrador, né? Em 2016, estava no Banco do Brasil e com meu filho, né? A minha esposa é servidora também da UFOP, ela é indiana, ela é branca, né? E aí o Guilherme tinha 1 mês, eu estava na agência do Banco do Brasil, aqui na Rua Barbosa, com o Guilherme, eu, homem negro e uma criança branca de 1 mês de idade. Alguém dentro da agência me denunciou, né? Desconfiou da minha pessoa, do nada, assim, numa cena que não durou 3 minutos. Tinha até um outro colega docente lá dentro da agência nesse dia. E aí a polícia entrou dentro da agência e perguntou se eu era o pai da criança. Eu disse por quê, né? Porque alguém dentro da agência havia desconfiado, né? Então eu me transformei de professor, de pai, né, do Guilherme para um possível sequestrador em menos de 3 minutos. Então ali você tem essa situação vivenciada, ela materializa uma série de categorias que estão relacionadas a essas noções básicas de racismo que eu vou trazer para vocês agora. Enfim, estou contando essa história, teria mais detalhes aqui, mas é só para mostrar que essas coisas que a infância está materializando, elas vão se reproduzindo. Não gosto de preto, tenho medo de preto, né? Subiu de patamar,
na minha trajetória, e alguém dentro da agência disse, esse homem negro aí, ele não pode ser pai dessa criança branca. Né? Esse homem negro aí é um sequestrador. Essa criança está numa situação de risco e eu preciso fazer alguma coisa dentro da concepção racista materializada por esse sujeito, ou essa sujeita, porque eu não sei quem é que me denunciou dentro lá da agência. Né? Enfim, só para mostrar como é que isso vai acompanhando a nossa trajetória e vai nos atingindo. Essa menina de 4 anos, se nada for feito, ela vai continuar materializando dentro de casa, né, na família, nas instituições com as quais ela participa, né, esse discurso, e vai se consolidando, né, essa associação entre a cor preta e o ladrão, o sequestrador, o criminoso, né, e aí chega, né, dentro da universidade, não, aqui não é o seu espaço, aqui é o espaço de gente branca, aqui não é o espaço para indígena, aqui não é o espaço para quilombolas, para negros. Né? Então, assim, a coisa vai se encadeando. Por isso, repito, tratar do problema a partir da infância me parece um caminho necessário, né, incontornável, na minha leitura. E aí, assim, eu estou citando os exemplos, mas já estou trazendo as noções, né, básicas sobre o racismo e seus derivados, né? O que é o racismo? É essa ideologia que postula a hierarquia entre os grupos humanos. A ideia de que existem raças superiores e raças inferiores. Né? Eu acredito que os colegas aqui já conhecem essas categorias. Talvez eu possa contribuir aqui no sentido de ir fazendo essa relação entre as categorias e a prática de pesquisa que a gente tem feito, mostrando como isso tem funcionado na prática. E eu gostaria de destacar também que a UFOPA tem um conjunto de materiais, né, sobre isso. Eu cito, por exemplo, o Guia de Combate ao Racismo. A última versão que eu tenho aqui é a versão de 2021. Foi lançada pela UFOPA, foi feita uma atualização, né? E aí lá nesse guia existe toda uma reflexão em torno do combate ao racismo e há umas partes importantes sobre categorias. A categoria de raça, de etnia, né, categorias como injúria racial, tudo isso, a universidade tem um material já escrito sobre isso. Tá? Então, assim, muito disso que eu estou trazendo aqui já está em materiais institucionais da própria UFOPA, e eu acho que é importante, né, Jéssica, Lípio, professora Carla, a gente ir retomando, né, esses materiais também, para que eles não fiquem esquecidos. Inclusive, lá tem o fluxo, né, de denúncia de racismo, como é que eu faço para denunciar o racismo a partir da ouvidoria e qual é o fluxo até chegar na reitoria, enfim, tem um fluxo também importante que a gente compartilhe, né, com os colegas. Tá? A versão que eu tenho aqui é de 2021, não sei se já foi feito algum tipo de atualização deste importante documento institucional. Então, o racismo é importante, né? Essa compreensão, né, mais ampla, né, que eu trago, e aí eu pego essa compreensão num texto sobre racismo e seus derivados, do Antônio Santana, está num livro que a gente encontra facilmente, uma organização do Kabengele Munanga, e é um livro que é parte também de uma trajetória de combate ao racismo na escola, que é o Superando o Racismo na Escola. Tem artigos muito básicos lá e importantes para a gente retomar.
né? Fica aqui a sugestão também desse livro, Superando o Racismo na Escola, uma organização do professor, né, Kabengele Munanga, que é uma referência nos estudos sobre relações raciais no Brasil. Então, essa categoria é importante, porque ela vai justamente pensar o racismo como uma construção histórica, como uma ideologia que vai construindo essa, essa ideia, essa lógica da hierarquia, e aí a gente vai percebendo nos discursos da infância que essa hierarquia ela vai se materializando. A nossa principal intenção no projeto Quirico é pensar como essa hierarquia ela se manifesta, quais os fatores vão condicionando a criança a manifestar isso, e a gente encontrou algumas respostas, né, dentro das próprias unidades educacionais, nas famílias, né, a família é um elemento importante desse processo, não tem como combater o racismo na infância sem dialogar com as famílias, sem dialogar com os pais, com os responsáveis, né, com as mães. Então, me parece muito importante trazer essa perspectiva para cá também. Acho que é importante, mesmo dentro da universidade, que esse componente família, né, entre nas nossas discussões também, porque nós somos pais, mães, avós, tios, irmãos, então tudo isso é parte de uma construção social, tá? O que é o preconceito? O preconceito é a opinião pré-estabelecida, é a aceitação, né? É o julgamento prévio a partir da ideologia. Então, se o racismo é essa hierarquização, o preconceito é justamente essa opinião com base na hierarquia. Aí eu já tenho uma opinião pré-estabelecida sobre o outro, eu já tenho uma indisposição sobre o outro. E aí eu faço o meu julgamento prévio sem conhecer a individualidade, as complexidades desse indivíduo. Então, com base na ideologia, eu já faço o meu julgamento prévio. A criança de 4 anos, quando ela diz assim, todo preto é ladrão, ou o preto, cuidado, preto é ladrão, ela já está fazendo um julgamento prévio, com base numa hierarquia. Tem cores que não são de ladrões, são dos mocinhos, dos heróis, e tem cores que são dos agressores. O preto é a cor do agressor. Então, note que a criança de 4 anos ela já está estabelecendo uma hierarquia das ideias racistas, a partir das ideias racistas, e ela está também realizando já um julgamento prévio do sujeito e da cor a partir dessa associação entre o preto e o criminoso, né? A discriminação é a prática, né? É essa materialização na fala, né? Nas várias situações sociais que a gente vivencia, dentro da escola, na universidade, no trabalho, no sistema judiciário, no, no, nos vários nas igrejas, nas nossas várias manifestações, na nossa convivência social. É a prática, né? É essa violação de direito. Então, retomando, o racismo é a hierarquia, é a ideologia que hierarquiza, é uma construção histórica, política, social. O preconceito é a aceitação dessa ideologia e a construção de um pré-julgamento. A discriminação é a prática disso, é levar isso para o seu dia a dia e viver assim, conviver com as pessoas assim, e violar os direitos a partir dessa perspectiva. Colaborar na estruturação do racismo. Tá? E as individualidades dos sujeitos e, e ver esses sujeitos a partir, né, de um padrão, de uma homogeneidade. Então, todo negro é perigoso, né? É, e aí ele vai construindo essa homogeneidade.
todo negro é sujo, né? Todo negro é menos inteligente. Então, o racismo é a hierarquia, a ideologia. O preconceito é o pré-julgamento, a aceitação dessa ideologia, né? A, a discriminação é a prática. E os estereótipos é essa perspectiva que você padroniza e faz uma associação única do sujeito a partir de uma construção negativa. Tá? Então você tem essa tríade aí de derivados, né, que estão diretamente, né, relacionados à categoria racial. Aqui poderia também trazer outros elementos e outras categorias que não vai dar tempo de um aprofundamento, mas as próprias noções de racismo, né? Racismo individual, racismo institucional, racismo estrutural, que também são categorias importantes e que vão aprofundando a violência racial, mas também que se diferenciam na abordagem. Mas fica também nota aqui sobre a necessidade da gente pensar essas categorias de racismo individual, né, de racismo institucional e de racismo estrutural, me parece importante. Tem um livro do Silvio Almeida, que vai justamente discutir essa categoria do racismo estrutural numa diferenciação com o racismo individual e com o próprio racismo institucional que assola e atinge a nossa universidade. Tá? Eu quero só apresentar também para vocês aqui os resultados da pesquisa que a gente fez com a infância, para vocês irem, mais uma vez, compreendendo como essas categorias, essas noções, elas estão relacionadas e vinculadas a uma prática, né? A pesquisa que eu realizei sobre racismo na infância mostra que o racismo que atinge a criança está associada ao corpo negro, né? E vão associando esse corpo ao feio, ao sujo e ao negativo. E aí tem dois elementos que são fundamentais nessa associação negativa, que é a pele, né, a cor da pele, né, e o cabelo. O cabelo é constantemente atualizado como um elemento de inferiorização, tá? Isso associado ao corpo, sobretudo à pele da criança. Há 2 semanas atrás, eu estava numa formação com professoras da creche que fica aqui ao lado do campus Tapajós, né, a Perpétuo Socorro. E uma professora relatou a situação de uma criança negra, de uma menina negra, da turma dela, que é negra, que é preta, né, e a dificuldade que ela tem, né, nessa questão racial. As crianças muitas vezes se recusam a pegar na mão dela, a abraçar, a ficar próximo. É uma constatação de uma professora que trabalha no maternal, com crianças de 3 anos, da creche que é ao lado do campus Tapajós. Então, essa associação ao feio, ao sujo, ao negativo, nós temos um conjunto enorme de exemplos. Essa formação foi agora, há 2 semanas, e a professora trouxe. E nós já havíamos feito essa constatação na nossa pesquisa em 2022. Esse estereótipo da feiura, da sujeira, vai construindo essa ausência, né, de contato, essa negação do contato físico. Por isso que eu coloco aqui que a negação do contato físico e da aproximação com crianças negras é uma manifestação, né, do racismo na infância. Você tem também a rejeição de brinquedos negros, quando você oferece uma boneca negra, por exemplo, né? Isso também vai ocorrer. E você tem práticas de proteção racista vindo de adultos, ou mesmo discursos de imposição de superioridade. Nós temos relatos nas creches aqui em Santarém de pais, mães que
pediram para a escola evitar que a filha ou filho branco dormisse próximo a uma criança negra, né? Relatos de mães e pais que pediram para trocar a criança de sala de aula porque a professora usava turbante, né? Ou relatos de uma creche que a mãe, né, chega na escola, né, entrega lá, deixa a criança e diz, olha, a minha filha é a Branca de Neve e ela tem que ser tratada desta forma. E aí a menina negra de 4, 5 anos, ela já entra na sala com um ar de superioridade em relação às outras crianças. Por isso que a gente tem observado, né, essas práticas de proteção racista e também uma imposição de superioridade vinda da família. Tá? Há também um problema de reconhecimento, de entendimento disso também, entre as professoras. Eu nunca vi, aqui não existe, né? Eu nunca percebi nada. Então, também tem essa invisibilização que está muito ligado também ao letramento racial. Muitas vezes não é que não ocorre, é que as pessoas não estão letradas do ponto de vista racial para compreender como o racismo ele atinge a infância, como essas categorias, né, do preconceito, da discriminação e dos estereótipos são parte de um dia a dia. As pesquisas desde a década de 90 têm mostrado, por exemplo, que as crianças negras são menos abraçadas nas unidades de educação infantil. A nossa pesquisa do Projeto Quiricu fortaleceu isso, né? A Eliane Cavaleiro, que é uma pioneira dos estudos sobre racismo na infância, demonstra lá em 1998, na pesquisa de campo que ela fez em CEMES, lá de São Paulo, que as professoras tratavam de maneira diferente crianças negras e crianças brancas, né? As crianças negras eram menos acarinhadas, eram tratadas com menos carinho, tá? Menos abraçadas, ou, né, utilizadas numa perspectiva de servidão dentro da sala de aula. A nossa pesquisa tem mostrado que isso se mantém, né, e aí atrelada a outros elementos, né, como essa tentativa de isolar ou mesmo de impedir contato, né, que é o caso desse discurso aqui de proteção ou de imposição de superioridade. Tá? Com base nisso, gente, colegas, eu já estou chegando no final da minha fala, eu gostaria de trazer alguns aspectos da pesquisa que nós fizemos dentro da UFOPA para a construção da Afroteca Curumim. Acho que boa parte de vocês sabem, no ano passado nós inauguramos aqui no campus Tapajós uma Afroteca. O que é uma Afroteca? É uma tecnologia educacional antirracista construída pelo Afrolic, né, dentro do projeto Quiricu, e como resultado de todo esse diagnóstico que nós fizemos. A gente fez o diagnóstico, entendemos o problema racial em algumas das suas dimensões, e depois a gente falou, não basta só fazer o diagnóstico, não basta só entender um pouco como as crianças estão hierarquizando. É preciso intervir, né? É preciso construir algum tipo de apoio e de intervenção nessas unidades. E aí é que surge as afrotecas. A afroteca é uma tecnologia educacional antirracista composta de livros, jogos, brinquedos, instrumentos musicais, um material pedagógico específico e um mobiliário específico desenvolvido a partir do projeto. A Afroteca é um produto, não é o projeto. Tá? As pessoas às vezes falam, o projeto da Afroteca. Não, a Afroteca é um produto do projeto Quiricu. Tá? E a gente implementou, a partir de uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial, né, que está financiando a implementação de 6
novas unidades de afrotecas aqui na nossa região. E nós implementamos uma afroteca, a Afroteca Curumim, aqui no campus Tapajós, que é a primeira que está dentro da sede assim, da universidade. A UFOPA já tem uma outra afroteca, que é a Afroteca Olivane Melo, que está completando, na verdade, completou essa semana 3 anos. Tá? Então, assim, a Afroteca Curumim foi implementada, só que para implementar uma afroteca é preciso, a partir do método e do conceito que nós desenvolvemos, fazer uma pesquisa de campo dentro da instituição que está recebendo a afroteca. Tá? E nós fizemos uma pesquisa, né, com as mães, com as servidoras e com as estudantes. Colocamos um questionário, né, no formulário eletrônico, e a gente recebeu uma série de respostas sobre racismo, sobre discriminação dentro da UFOPA e fora da UFOPA, e também contribuições para essa avaliação, né, da implementação da Afroteca. Eu trago para vocês aqui alguns resultados dessa pesquisa com as mães que vão confirmando, né, as pesquisas que nós já temos sobre a infância, né, nas creches, as situações que a gente já conhece, que nós vivenciamos dentro da UFOPA, e mais ainda, elas vão nos mostrando como as categorias de racismo, preconceito, discriminação é parte desse dia a dia das mães e das crianças. Tá? Eu trago aqui alguns resultados. A gente recebeu mais de 30 formulários que nos deu assim uma amostra do problema racial envolvendo mães e crianças. Elas falam, eu trago só uma síntese, tá, gente? Elas falam do problema da invisibilidade e da indiferença nos relatos, né? Elas falam que o racismo atinge elas, sobretudo pela cor da pele, pelo cabelo. Isso confirma a pesquisa que nós estamos fazendo. Há uma negação da autoidentificação, quando a pessoa se autoidentifica como quilombola, como indígena ou como negra. Elas dizem que tem uma discriminação pelo jeito de falar, né, o chamado preconceito linguístico. Também uma discriminação por ser indígena. Tá? Só destacar aqui que há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz uma pesquisa na UFOPA sobre os primeiros 4 anos de ingresso de quilombolas na universidade. Né? A gente fez todo um trabalho de campo e eu entrevistei e apliquei questionário para cerca de 130 e 140 quilombolas que entraram na UFOPA nos primeiros 4 anos da política, 2015 a 2018. Tem até um artigo que a gente produziu sobre os resultados dessa pesquisa. Essas situações aqui que a gente coletou agora, em 2024, reproduzem várias das situações que nós tínhamos lá em 2025, 2025 não, 2015, 16, 17, 18. Né? As mesmas construções, né, raciais e discriminatórias. Tá? Só para frisar isso, que eu fiz uma pesquisa da entrada dos quilombolas. Né? E uma das diretrizes, né, dos viés, né, do viés da pesquisa, era justamente entender também as práticas de discriminação dentro da universidade. Um dos viés da nossa pesquisa. Enfim, então você tem a discriminação por ser indígena, a discriminação no acesso a serviços públicos, né, a relação entre o corpo e o macaco, né,
estratégias de zoomorfização e animalização do corpo negro. Você tem também isolamento. Olha o isolamento dentro da universidade. A ideia de que não querem fazer trabalho junto, né? Aí o elemento indígena, a pessoa quilombola, ela fica isolada dentro da turma. Olha só como que a gente tem observado esse isolamento lá em crianças de 3, 4, 5 anos, e esse isolamento também é parte da vivência dentro da universidade, só que só muda o patamar, né? Só muda a instituição, o nível, a estrutura, né, de isolar, né, numa perspectiva racial é a mesma. Você tem a negação da maternidade, você tem o tratamento pejorativo na escola, você tem os estereótipos da feiura, do doente, do perigoso, e a visão da pessoa negra como serviçal, a partir de uma imagem de superioridade, de subalternidade, melhor. Esses são alguns dos dados que a gente encontrou de forma tá sistematizada aqui nos relatos das mães, né, na pesquisa de implementação da Afroteca Curumim. Estou trazendo isso não só para mostrar que essas noções de racismo, discriminação, preconceito, estereótipo, fazem parte da vivência, e é importante saber essas noções para a gente identificar, intervir e ler a situação, né, de maneira técnica em algumas oportunidades. É importante também usar as categorias nas situações específicas, mas também para falar um pouco, não só de racismo, mas também de antirracismo. E mostrar que é importante e imprescindível intervir, né? E aí eu concluo a minha fala aqui com a Afroteca Curumim, que é parte desse trabalho de intervenção e de combate ao racismo na educação. A Afroteca Curumim, ela foi implementada em novembro de 2024, ela vai completar agora um ano, ela funciona aqui no campus Tapajós e ela é parte de uma rede de afrotecas que nós estamos implementando aqui na região. Além da Curumim, nós já implementamos a Afroteca Quiricu, na Escola Vitalina Mota, no Belterra, a Afroteca Bucala, na Escola Nacional Livramento, no Quilombo Saracura, a Afroteca Marina dos Santos, né, na Escola Boa Vista, município de Oriximiná, Quilombo de Boa Vista. E semana passada a gente inaugurou a Afroteca Baiomim, na Escola Municipal Piafu, Quilombo Piafu, município de Monte Alegre. Tá? E a gente vai implementar ainda a Afroteca Ambirá, na Escola Municipal Martinho Nunes, Quilombo Pacoval, município de Alenquer. É uma rede de afrotecas, né, dentro dessa ideia de uma tecnologia de combate ao racismo, que nós estamos implementando aqui a partir de uma parceria com o Ministério da Igualdade Racial. Tá? Para fechar, só destacar que a Curumim é diferente das outras afrotecas, cada afroteca tem a sua característica, né? Eu poderia falar aqui de cada uma delas, mas só destacar que a Curumim, além de ser um espaço de combate ao racismo, de ser um laboratório de formação, né, para nós, para toda a comunidade, ela também tem uma função importante, que é o apoio materno. A Afroteca também surge a partir de uma política da UFOPA, né, de apoio à permanência das mães e pais também, de apoio maternal, parental, dentro da universidade. Vem de uma demanda de mulheres, e a gente aproveitou e casou a necessidade de um espaço de apoio com a necessidade de espaços de educação antirracista.
A Afroteca funciona lá no prédio, no bloco A do NSA. Agora está em recesso, mas dia 18 já retorna a equipe. E eu convido vocês para conhecer, tá? Para a gente compreender mais sobre o projeto. E também, professora Carla, tá? Pró-reitora de ensino, para a gente pensar afrotecas, afrotecas em nossas outras unidades da UFOP. Afrotecas em Muito bom. Alenquer, afrotecas em Oriximiná, né? Afrotecas em outras unidades, né? Enquanto esse espaço de apoio e de educação antirracista. Eu acho que a UFOP está expandindo, mas ela ainda precisa consolidar nas unidades, né, nos outros campos, essa tecnologia. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para dialogar e fico à disposição aí para a gente manter aqui a nossa conversa. Obrigado mais uma Muito vez. bem. Muito bem, professor. Muito obrigado, professor Luiz Fernando de França. Olha, as reações aqui têm sido muito interessantes, o pessoal aplaudindo aqui a sua participação. Professor, são 9 horas e 55 minutos, a gente começou um pouquinho, né? Nós temos aí um tempo para a gente fazer um rápido debate, em torno de 10 minutinhos, professor Luiz Fernando. E eu vou passar imediatamente 3 perguntinhas que foram feitas aqui no chat, e eu vou passar para o senhor. Consegue ler também, professor Luiz Fernando? Deixa eu verificar aqui. Tá? Tá. Antes de passar a pergunta, deixa eu só me lembrar o nome Willivane Melo, da professora Willivane, ele dá nome a alguma afroteca? Sim, é o nome da nossa primeira afroteca. Primeira, lá do Ministério Público, né? Isso, ela é o nome da psicóloga, né, professora, Isso, militante, muito importante correto. de mulheres, e a gente fez essa homenagem à Olivone. Ela deu aula, inclusive, na UFOPA também. Isso. Eu lembro com muito carinho do nome dela, porque, além da gente ter sido conterrâneo do Maranhão, ela também era professora na UFPA, na época que eu fui, professor também, e ela também, a gente trabalhou junto na Secretaria Municipal de Educação, acho que o senhor deve lembrar, né? Verdade, Ela era nós tivemos nosso... muita reunião juntos, né? Hã? Lembra? Você estava na condição de secretário É municipal de isso, educação, nós tivemos uma direito. reunião. Foi, correto. Muita saudade da professora, muito legal. Professor Luiz Fernando, olha só, e aqui tem que ser, né, eu vou logo falar das 3, agradecendo aí as pessoas que mandaram a pergunta, e aí passo depois para o senhor a palavra. Considerando, professor Luiz Fernando, que o racismo se manifesta de forma sutil, tá vendo aí, professor? No cotidiano acadêmico, universitário, quais estratégias práticas considera mais eficazes para que professores, estudantes e técnicos consigam identificar e combater tais manifestações? Deu para compreender, professor? Sim, sim. Beleza. Então, esse é o número 1, tá? Eu vou logo fazer as 3, porque são só 3 que vieram aqui. A professora Daiane Pinheiro, a quem a gente quer agradecer também a pergunta, ela diz assim, olha, professor, que condutas podemos adotar? Como interpelar a escola e as famílias quando percebemos discurso de preconceitos entre as crianças? Essas formações discursivas, ela pergunta a professora Daiane, sobre o bom e o ruim, mas tem também um devastador sentido de rejeição sobre a constituição de si mesmo. Né? Ela afirma, situações em que crianças pretas choram por não quererem, por não querer ser pretas. Os efeitos desses discursos de exclusão produzem esses lugares também. É uma afirmação que faz a professora Daiane. E finalizando, professor, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, finalizando. A pergunta de Jéssica, ela diz, considerando os impactos emocionais do racismo, vivenciando em ambiente acadêmico, também pode ser escolar, quais estratégias de acolhimento psicológico básicas podem ser aplicadas em sala de aula
para que a vítima se sinta segura e respeitada. Se expô-la ainda mais, aí ela explica, considerando situações em que acontece em sala de aula e que ainda terá um intervalado de tempo até encaminhar o aluno para os setores mais adequados da universidade, até lá, qual postura em sala de aula, naquele momento do agora, deve ser adotada, né? São esses os questionamentos, não sei se ficou muito complicado. Aí eu finalizo dizendo que Cássia Rodrigues, ela lhe parabenizou, achou muito legal. Jéssica também lhe parabenizou. A professora Carla Pachuba, que o senhor fez deu um recadinho, ela disse, olha, muito bom, professor. Sim, professor, muito bom, parabéns pelo trabalho. Olha, já tem aí uma cena interessante. O Alex S. da Silva disse top, né, máximo. E a Elda, professora, disse maravilhoso, parabéns, professor, pelo seu trabalho, super fã da Afroteca. Professor Amadeu, uma amiga grande intelectual do movimento, deve estar se referindo à professora Olivane. Ana Paula lhe parabeniza, Eldra também, Amadeu lhe parabeniza, né? Parabéns. E Elana Gomes diz, muito importante essa fala ser propagada para toda a comunidade acadêmica. Professor, são 10 horas, eu passo imediatamente aí para o senhor a palavrinha, tá? Eu agradeço e, assim, são muitas questões, né, assim, não tenho respostas para várias, assim, só reflexão. Precisaríamos de uma semana aqui para encontrar os caminhos da luta antirracista na educação, tá? Vocês estão ouvindo o áudio do professor? Não, travou. Travou, né? Professor Luiz Fernando? Não, né? Oi, estão me Travou o ouvindo? seu áudio, professor. Agora sim, pode continuar. Pode reiniciar, aliás, que travou o áudio, tá? Eu diria que, assim, a Afroteca é uma estratégia, tá? Ela não é só aquele espaço lá, ela é uma proposta, é uma tecnologia, né, de educação antirracista que a gente tem desenvolvido, e é importante que se diga, a Afroteca, ela é uma tecnologia feita pela UFOPA, na Amazônia, por intelectuais negros, né, pretos, pardos, brancos, é uma tecnologia da universidade e é preciso valorizar isso. A gente está discutindo a Amazônia, tem aí a COP30, e nós temos vários problemas, mas também nós temos soluções. Eu falava ontem com o pessoal do Ministério da Igualdade Racial, é preciso enfatizar, né, que na minha leitura o que a gente tem hoje mais inovador em termos de combate ao racismo na educação é a Afroteca, e é uma produção da Universidade Federal do Oeste do Pará. Então, assim, é um caminho. A Afroteca tem ali aquele espaço, mas ela reúne uma série de ações que estão vinculadas a uma educação antirracista que atinge algumas das questões que foram feitas aqui, né? Quais são essas estratégias? Nós precisamos formar, continuar a formação, nós temos que acompanhar, nós temos que ter políticas permanentes. Nós vamos combater o racismo com uma programação ou uma atividade em novembro, Dia da Consciência Negra, ou o Dia dos Povos Indígenas, ou aquela coisa de um evento, coloca a gente negra para dançar lá numa programação específica, numa semana específica, ou num dia específico. Isso nós já ultrapassamos, já superamos isso, ou pelo menos precisamos superar, tá? E é preciso também incentivar a escola do ponto de vista do financiamento também. Então, eu penso na formação, no acompanhamento, na constituição de uma política permanente. A Afroteca é parte disso, né? A gente implementa a Afroteca na escola e ela fica lá como uma tecnologia de uso diário, né? Então, e ela tem alterado um pouco também a estrutura, o comportamento das crianças, das famílias. A avaliação que a gente tem feito já aponta para essa modificação desses espaços, né?
Eu vejo também a necessidade da denúncia e da punição ao racista, isso é muito importante. Não adianta a gente só ficar denunciando, compreendendo, lendo e caracterizando. É preciso denunciar e punir gente racista, é preciso responsabilizar os pais. No caso, por exemplo, a família precisa ser chamada, é preciso um trabalho de responsabilização. A denúncia é muito importante, né? E é preciso trazer o sistema judiciário também. E é um problema isso. Eu participei, por exemplo, de um dos primeiros casos de denúncia de racismo na UFOP. Foi contra uma estudante quilombola. E eu fui com ela na delegacia para a gente fazer o BO. E aquele espaço é um espaço de mais violência. O delegado não me deixou entrar na sala, mas eu fiquei na porta ouvindo lá o relato. Há uma desconfiança em torno da própria vítima. Ah, mas será? Né? Você tem certeza disso? Há uma tentativa de desqualificar o próprio relato. Então, o espaço da delegacia, o espaço da denúncia, é também um espaço de não acolhimento. É um espaço de intensificação, eu diria, do racismo. Agora, acho que vocês tiveram acesso aí, quando eu sofri um racismo aqui na frente da minha casa, acho que isso foi propagado pelos meios de comunicação, tem até um vídeo aí, vocês encontram no G1, a ação que eu sofri aqui na frente dos meus filhos. O cara pegou um terçado, né? Quando a pessoa pega um terçado com a intenção de matar o outro, a partir de um componente racial, você tem uma série de discursividades envolvidas. Quer dizer, o homem negro é um homem matável. Eu posso pegar um terçado na frente das crianças e dizer, eu vou te matar aqui, seu preto, sabe? Estou contando isso porque eu fui depois na delegacia. E aí, quando eu cheguei lá, e entrei lá na delegacia, fui falar. Será que travou? Travou de novo. Professor Luiz Fernando nos escuta. Travou de novo, professor? Aí, a parte que ficou quando eu entrei na delegacia, nós ficamos até nessa parte. Professor Luiz Fernando nos escuta? Oi, estou ouvindo. Travou o som, pelo menos para mim, na parte que o senhor diz, quando eu entrei na delegacia. O senhor poderia retomar a partir daí, professor? Sim, quando eu entrei na delegacia, eu fui falar com o escrivão, né? E aí eu falei, eu gostaria de fazer um BO aqui sobre uma situação de racismo que eu acabei de vivenciar. E muito abalado com aquela coisa toda, né? Aí ele olhou para mim e falou, um homem negro, sabe? Um homem negro. Ele falou, racismo? Como assim racismo? Aí eu tive que dar um grito lá dentro, sabe? Porque a fala não foi de forma nenhuma de acolhimento, aguarde, por favor, já foi de desqualificação da denúncia que eu fui realizar. Então é um espaço de mais violência. Parece que você tem que chegar, sabe, pingando sangue, né, ou com o racista amarrado lá, para alguém te dar algum tipo de atenção. Então, uma delegacia especializada em crimes raciais poderia ser um caminho, um espaço de acolhimento e com um tratamento específico para crimes raciais que se acumulam aqui na nossa região e, infelizmente, dentro da universidade. Tá? Então, assim, só destacar, a Afrotec é uma coisa muito prática de combate ao racismo, de acolhimento de crianças, por isso que é um espaço de acolher, formar, cuidar, brincar. É importante seguirmos com essas atividades como que a Proem está promovendo hoje, com as formações, falar de coisas básicas, que parecem básicas, né? Noções básicas de racismo, mas parece que não é tão básico assim. Se a gente está tendo que punir professor e abrir PAD contra professor, isso não é tão básico. Tá? A gente precisa insistir nesse debate dentro da universidade.
o acompanhamento da política, a denúncia e o investimento. Não tem como fazer política pública sem investimento, sem dinheiro, gente. Por que a gente está conseguindo fazer a Afrotec? Porque teve um investimento. Alguém falou, olha, tem a lei, né? Existe a lei 10.639. A lei 10.639 já vai completar agora, sei lá, 22 anos. Ela é de 2003. A lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na escola. 22 anos depois, a gente está implementando as primeiras afrotecas aqui na nossa região agora. Né? A Afroteca Olivane Melo é a primeira. É bom para nós? É. Mas é a primeira, sabe? Isso também choca, né? 22 anos depois. Uma tecnologia permanente. Para sair dessa coisa do novembro. Enfim, é transformar ações como essa, esse é meu pensamento e meu desejo, em política pública permanente. Tá? Certo. Só para fechar aqui, Alipe, a gente está realizando também o Prêmio Educador e Educadora Antirracista, que é uma forma de incentivar professores, educadores, equipes de trabalho nas escolas a realizar projetos permanentes. Eu acho que também é importante valorizar o educador e a educadora, do ponto de vista financeiro. Por isso que o objetivo do prêmio é fazer um Pix para o professor, sabe? Eu acho que a gente não pode desconsiderar que a remuneração é importante, mas o incentivo, a remuneração padrão, né, que eu falo. Mas prêmios, assim, que valorizam sujeitos que constroem educação antirracista permanente, podem também ser alternativas. A gente tem bons resultados e boas experiências de professores aqui da nossa região que têm desenvolvido projetos. Eu falava com a professora Denise um tempo desse, e a gente conversava. Nós temos que ter o prêmio educador antirracista da UFOPA. Universitário, né? Até para revelar quem é que está fazendo, né? Educação antirracista no ensino superior, dentro da universidade. Talvez seja também um caminho, talvez seja uma ideia para a PROEM, né? Valorizar ações, projetos, né? De professores que fazem diferente, né? Porque parece que o que se propaga mais é a perspectiva racista. Então, vamos propagar a perspectiva antirracista, valorizando colegas que desenvolvem o projeto. Talvez o prêmio Educador Antirracista da UFOPA seja também um caminho institucional importante. Enfim, as questões são amplas, então precisariam de mais espaço. Mas fica aqui o meu agradecimento pelo momento, pelo debate, e fico à disposição para continuar essa conversa em outros momentos. Tá? Certo. Olha, professor, eu vou lamentar não poder estender mais, mas eu tenho duas perguntas ainda aqui que não poderia deixar apenas de, se a gente puder, num esforço assim, tentar ser mais preciso com relação a, porque a gente não tem muito tempo. O Alex, ele levantou uma curiosidade, tá? O Alex Silva, ele disse: qual é o modo legalmente aceito? Preto, preta ou negro, negra? É uma questão, uma curiosidade que tem o Alex. Se é preto ou preta, negro ou negra. E o professor Adarlindo, lá de Lenquer, ele diz que é preciso enfatizar também a questão da parditude, pardos, né? Que também tem sofrido muita discriminação, sobretudo em relação às avaliações de heteroidentificação na UFOP e em outras instituições brasileiras. Já existe alguma iniciativa nesse sentido, no âmbito das afrotecas, sobre a questão da parditude, né? É isso, professor Luiz Fernando, eu passo para o senhor aí, eu não sei se dá, A questão se do daria pardo, mais uma meia hora, uma hora, mas será que a gente consegue? De um evento. Eu só menciono a pesquisa que nós fizemos com as famílias nas creches. A gente pergunta: você se autodeclara pardo ou preto? Ou
tem as outras cores lá. 80% se autodeclaram pardos. E a gente pergunta, você se autodeclara negro? Aí 80% diz que não se autodeclara negro. Então tem um problema aí, uma vez que a população negra brasileira é composta de pardos e pretos. Precisamos refletir sobre isso. O movimento, eu já começo a pensar, né, que a categoria de pardo está se desprendendo, né, politicamente, da categoria de pessoa negra. Tá? Mas isso é uma reflexão que a gente precisa fazer com mais calma e entender por que as pessoas se autodeclaram pardos e têm dificuldade de se autodeclararem negras. Certo. Né? Eu já estive em bancas que o candidato diz, eu sou pardo. Você é uma pessoa negra? Ele diz, não. Eu já estive em bancas de identificação dentro da UFOPA que aconteceu isso. Enfim, é isso. Eu acho que isso também se liga a outra questão, né? Vamos pensar a população negra do ponto de vista racial, né? Negro é a categoria racial. Tá. Pardo e preto são as categorias de cores. Tá? Os pardos e os pretos são as cores que compõem um componente maior, que é a população negra. Certo. Os negros, as negras, são compostos de duas cores, pardos e pretos. Tá? É importante. Aí não dá para colocar no mesmo formulário negros, pretos e pardos, porque aí você vai confundir categorias diferentes, de cor e de raça. Muito Eu bem. já vi formulários assim na UFOPA, e em outras instituições também. Enfim, Certo. aí eu acho que vale uma olhada lá no Estatuto da Igualdade Racial. Tá? Essas categorias, elas estão lá, a divisão da população negra entre pardos e pretos. Tá? Certo. Mas fica o debate, tá? Fica a proposta do debate sobre o ser pardo no Brasil hoje. A população santarena é 70% parda. Então, a população santarena é negra? Vamos sair por aí perguntando. Tá? É 70%, as pessoas, 70%, 80% da população de Santarém vai se autodeclarar negra ou parda. Porque pardo me parece também ser um lugar de conforto, né? Eu não sou, sabe, eu fico ali numa ideia de miscigenação, numa ideia de mistura, na ideia do... Eu discutia muito isso com a Olivane Melo, né? Esse caboclo, sou caboclo, amazônico, então eu fico ali, nesse entre. Então é também uma categoria um pouco oportunista. Eu estou aqui refletindo e eu acho que nós precisamos de um tempo. Tá? Muito bem. Verdade. Olha, Enfim.